Prazer mais uma vez estar com todos vocês, principalmente quando a gente trata de ciência, tem gente que não gosta muito. Eu, como vivo dentro disso a semana inteira, deixa eu colocar da seguinte forma. Uma pessoa disse assim para o filho dele: ache algo que você goste de fazer, que você nunca vai procurar um emprego. Muito legal, né? Então, quando você acha aquilo que você gosta de fazer, você não procura emprego, porque é legal fazer aquilo que você gosta de fazer. Eu gosto dessa área, eu gosto de trabalhar na área da ciência. Se bem que a primeira palestra de agora à tarde não é a minha praia. Eu sou físico. Eu vou tratar um pouco da questão da origem da vida, olhando do ponto de vista da biologia e da genética. Eu mexi um pouco na área da biofísica, só um pouquinho. Então, minha visão nessa área é um tanto quanto que limitada. Portanto, o que eu gostaria de passar é aquilo que pesquisadores criacionistas têm trabalhado nessa área. As perguntas eu posso responder dentro das minhas limitações, com o maior prazer. Não conheço tudo, pelo contrário, conheço bem pouco. Mas tenho vivido muito no meio desse pessoal e a gente percebe as discussões acaloradas, nas quais muitas vezes nós nos encontramos. Quando o trabalho é feito geralmente em universidades, principalmente fora do Brasil, muitas vezes é feito um tipo de um debate. Então vem uma equipe de criacionistas e uma equipe de evolucionistas. Aí a gente faz um debate assim de equipes, não um debate de pessoas. De uma pessoa de um lado e uma pessoa do outro lado. Porque daí a coisa fica bem interessante. Então tem gente da física, tem gente da química, da biologia, da genética, da cosmologia, da astrofísica. Tem uma lista, N possibilidades lá. E esse pessoal vem e a gente faz esse trabalho de confronto. Não é uma questão de ver quem é mais inteligente. Sempre o debate é os argumentos relacionados com as evidências. Ou seja, nós tratamos com evidências. Então, nós precisamos de evidência. A gente pega a evidência, trabalha com ela. Tratamos ontem da origem das teorias, que foi a primeira palestra. A segunda palestra, a ideia da origem do universo. Como que o universo teria surgido. A complexidade, o tamanho dele, todas as coisas relacionadas com ele. Praticamente foi o que nós começamos a tratar ontem. Lembrem-se que isso aqui é uma pequena introdução. Esse seminário que eu estou dando não é o seminário do livro. Tá? O seminário do livro é um seminário mais técnico. Isso aqui é uma pequena introdução filosófica aí à questão do criacionismo. Então, para termos uma noção do que é esse criacionismo, que proposta é essa? Então, se você tiver um pouco mais de interesse, tem cópias do livro lá atrás, e tem outros livros por aí também relacionados com o assunto do criacionismo, não da parte religiosa, da parte científica. Nos dias 8, 9 e 10 de agosto desse ano, na cidade do Rio de Janeiro, nós teremos um outro encontro, que é o 6º encontro, que trata de assuntos criacionistas. Esse ano será apenas evidências a favor do criacionismo. Estou tratando o que eu estaria apresentando lá, uma série de estudos relacionados com a difusão de hélio em zircão. Bem bíblico o texto, né? É um tema muito interessante, é algo muito fascinante para o pessoal que trabalha com questão de um pouquinho de sistemas sistemas radiométricos. Então, é algo muito legal. Tem gente trabalhando na área de sedimentologia, tem gente que vai estar na área de hidrodinâmica, tem gente na área de cosmologia, tem várias pessoas diferentes trabalhando em áreas diferentes. Lá na UNASP também, que é a Universidade Adventista, no estado de São Paulo, todo mês de janeiro tem sido dado um curso, e o ano que vem a primeira turma estará se formando, é um curso de pós-graduação, é credenciado pelo MEC em assuntos criacionistas. Então é bem interessante o trabalho. Eu tenho dado as matérias relacionadas com métodos de datação, tanto os radiométricos quanto os incrementais. Então tem sido uma área fascinante. Então a gente está trabalhando, estamos avançando aí. Lembra que o alvo, eu quero deixar bem claro isso. Então, se vocês quiserem, pode passar para os seus professores, para os seus colegas. O alvo dos criacionistas não é tirar a teoria da evolução das escolas, não é isso. O alvo do criacionismo no Brasil é introduzir o criacionismo científico, não religioso, científico. Apresentar com todas as suas possibilidades e que as duas teorias, evolucionismo e criacionismo, sejam testadas. Nas suas proposições, nos seus argumentos, mas testada como? Com metodologia científica em laboratório. Vamos parar de blá, blá, blá. E vamos definir bem os termos, o que é e o que não é. Porque uma das coisas que eu gostaria de tratar nessa primeira palestra é que existe uma confusão muito grande a respeito do termo evolução.
parece que qualquer coisa relacionada com sistemas biológicos, se houve uma pequena mudança, isso é evolução. E não é. Nós precisamos entender o que é evolução. Eu não estou dizendo o que eu acho que é evolução. Não estou dizendo o que fulano de tal acha que é evolução. Existe uma teoria que é a teoria geral da evolução, que tem seus postulados, tem suas propostas, e ela é muito clara, ela está bem definida, quem quiser pode pegar o texto básico. Não existe, assim, possibilidade de ficarmos navegando para lá e para cá na coisa. É muito importante nós entendermos do que nós estamos tratando. Então, isso é o que eu gostaria de falar. Ok, vamos trabalhar um pouco com respeito à questão, procurando responder essa pergunta, afinal de contas, como tudo começou. Vamos olhar em termos da vida. Dentro do contexto da vida, eu gostaria de primeiramente olharmos do ponto de vista da biologia e da genética. Vamos estudar um pouco algumas propostas. Os criacionistas têm dito o seguinte, que vida como nós a conhecemos, ela foi criada originalmente de que forma? Sobrenaturalmente, ou seja, o aparecimento dela foi sobrenatural. Daí as pessoas chegam para mim e falam assim, não, mas está vendo? Olha a diferença. Quando você pega dentro do contexto do evolucionismo, isso não é verdade. Vamos sondar um pouquinho isso daí. Ela foi criada completa no sentido de perfeita. Ou seja, se você quiser encontrar as formas de vida perfeitas, volte ao passado. Então você fala assim, não, mas quando a gente volta ao passado, você pega, por exemplo, o registro fóssil. Ótimo, isso daí é a segunda palestra. Vamos tratar do registro fóssil na segunda palestra. O que o registro fóssil nos diz? Terceira parte, questão de ser complexa. A vida foi criada complexa. Essa complexidade significa que ela foi criada com um design inteligente. Eu fico assim impressionado em ver o que nós seres humanos já conseguimos fazer. Alguns anos atrás, nós tínhamos assim aqueles computadores que pareciam literalmente um caixão fúnebre. O negócio era desse tamanho. Daí a coisa foi diminuindo, chegou desse tamanho. Daí a coisa foi diminuindo, chegou desse tamanho. Isso aqui, comparado com o que a gente tem em laboratório, tecnologia do século XX. Mas nós estamos no século XXI. No laboratório, você pega uma tela, por exemplo, de cristal líquido, que é semelhante a essa do computador, você dobra, você enrola. Teclado, a gente não usa mais isso, é coisa antiga. Você tem uma anteninha que sobe aqui, aperta o botãozinho, ele projeta um laser aqui em qualquer superfície que tem todas as teclas. Para que você vai levar um teclado? Só os trogloditas, o pessoal muito antigo que usava isso. Disco rígido, você comprou um de 500 gigas? Que pena. Tecnologia tão velha essa, rapaz. A gente usa HD sólido. Já saiu aquele pente USB de 32 gigas. O que você está fazendo com um HD? Tenho um HD de 30 gigas no meu computador, grande coisa. Tecnologia vira muito rápido, mas quando olha essa tecnologia, tudo isso aí é design inteligente. Essa tecnologia não está acontecendo por acaso. E essa tecnologia, que é um absurdo de tecnologia, os nossos computadores, um absurdo de coisa, e nós ficamos assim tão impressionados com tudo aquilo que nós já conseguimos fazer. Pega uma abelha que tem um cérebro que tem menos de 1 milímetro cúbico de diâmetro, de volume. Você sabe como uma abelha voa? Não. Já trabalhou com vetores? Já fez cálculo vetorial? É assim que uma abelha voa. Ela trabalha com vetores. Às vezes as pessoas nem sabem direito o que é isso, e a abelha sabe. Ela faz todos esses cálculos vetoriais. Tanto é que quando uma abelha vai numa colmeia, tem uma abelhinha que é a abelha batedora, ela sai procurando comida. Sai lá, chegou no lugar, achou comida. Daí ela volta lá na colmeia, ela leva um pouco da comida para que as outras abelhas possam saborear e ver a qualidade. Daí lá dentro da colmeia, essa abelhinha faz uns negócios mais ou menos assim. Ela fica... Daí ela vira... Tem um pente USB aqui. Daí ela vem... Vira de novo, fala assim, que abelha boba essa aí, o que ela está fazendo? É que dentro da colmeia tem um sistema de eixo ortogonal, x, y, e esse ângulo que a abelhinha está fazendo é o ângulo que as outras abelhas devem voar em relação ao sol para chegar onde está a comida. Essa distância que elas estão percorrendo faz esse vira, é a função da distância entre a colmeia e a comida. Se a comida está muito longe, elas fazem bzzz,
vira, bzz. Se a comida está pertinho, é só bzz, bzz. Tem pessoas que acham que isso daí é fruto do acaso. Eu ralei estudando essa parte na área de física. Teve umas provas assim, bom, não vou nem tratar do assunto muito, porque senão a gente vai gastar muito tempo. Mas, olha, quem mexe com essa parte de vetores, sabe a complexidade por trás de tudo isso. É maluco o negócio. E pensar que dentro de um cérebro de 1 milímetro cúbico de volume, consegue fazer tudo isso daí, é brincadeira. Olha o tamanho da minha máquina, e minha máquina não faz isso. Ela não faz nada se eu não ligar. É um tijolão aqui em cima da mesa. Acabou a eletricidade, parou o negócio. Imagina o cérebro de uma pequena abelha. Foram criados complexos. Uma complexidade fantástica. A proposta também é que forma de vida foi criada já com uma diversidade básica. Ou seja, peixes, anfíbios, mamíferos, répteis, aves, insetos, as suas mínimas variações, não, nos seus tipos básicos, com as possibilidades de variações. Eles foram criados com uma capacidade também de adaptação limitada. Essa é uma das razões principais nós vemos tanta extinção. Ou seja, existe um limite que é a carga genética, que a quantidade, o teor de informação genética aqui dentro chega ao limite, onde dá para fazer mais alguma coisa, ali não dá mais, deu tudo que tinha que dar, acabou. E foram criadas simultaneamente. Essas são as propostas básicas. Vamos olhar um pouquinho a respeito disso. Primeiro, nós temos um contexto que eu acho muito interessante, que está relacionado com a ideia de linhas de tempo. Para que evolução ocorresse, há uma necessidade de muito tempo, porque mudanças deveriam ser pequenas mudanças, para que elas fossem ocorrendo ao longo de uma linha de tempo. Então, a quantidade de tempo necessária para que mudanças ocorressem deveria ser algo fantástico. Aqueles que quiserem depois, se quiserem dar uma olhadinha no livro que eu publiquei o ano passado, lá na página 122, 123, eu fiz uma pequena proposta que é um cálculo feito por um grupo de biólogos alguns anos atrás. Eles fizeram o seguinte: imagina que você tivesse uma forma de vida bem simples, bem básica. Você precisasse de 1000 proteínas para fazer esse negócio funcionar, 999 já tinham aparecido de uma forma misteriosa, ninguém sabe como. Só falta a última proteína aparecer para que o negócio todo funcione. Você vai perceber que um universo de 14 bilhões de anos, tratando do ponto de vista da probabilidade da estatística, ainda não teria tido tempo suficiente para isso acontecer. E vamos sugerir que o universo tenha 10 elevado a 80. Esse é o número de átomos, o número 1 com mais 80 zeros depois. Agora, as pessoas falam, mas isso daí são cálculos probabilísticos. Claro, na área de ciência a gente trata com probabilidade estatística. Isso faz parte de um estudo para termos uma noção se a coisa é verdade ou se não é verdade, se funciona ou se não funciona. Então, nós temos limites. Então, dentro do contexto evolucionista, há uma necessidade de grandes linhas de tempo. Ou seja, muito tempo. Dentro do criacionismo, não, porque o tempo já foi... minha vida já foi criada, pronta. Então não há uma necessidade de um tempo muito grande. Você pode medir a variação que tem hoje para ter uma noção de quanto tempo atrás a variação teria sido muito menor ou você teria praticamente estado com os tipos básicos. Dentro desse contexto da origem da vida, é inevitável o elemento crer. Por exemplo, o Dr. Francis Crick, que foi um dos descobridores da helicoidal do DNA, ele juntamente com o Dr. Watson, ele dizia o seguinte: um homem sincero, armado com todo o conhecimento que dispomos agora, só poderia afirmar que, num certo sentido, a origem da vida parece, no momento, ser quase um milagre. Tantas são as condições que teriam de ser satisfeitas para fazê-la existir. Vida é um milagre. Dr. George Wald, outro que recebeu um prêmio Nobel também, ele descobriu como o olho humano funciona, em 1967. Ele disse o seguinte: basta contemplar a magnitude desta tarefa para admitir que a geração de um organismo vivo é impossível. Todavia que estamos nós, como resultado, creio eu, essa é uma crença, da geração espontânea. A ideia razoável era crer na geração espontânea. A única outra alternativa seria crer no ato único primário da criação sobrenatural. Não há uma terceira posição. Ou seja, ou a coisa foi criada ou a coisa apareceu espontaneamente. Quando eu digo a coisa, estou me referindo à vida. Portanto, o que nós temos são duas propostas com respeito à origem da vida.
Dentro da proposta evolucionista, nós temos um único tipo básico, ou seja, uma única forma de vida, produzindo toda essa variedade da biodiversidade que nós temos hoje. Dentro do criacionismo, vários tipos básicos criados, ou seja, não existe aquilo que nós chamamos de macroevolução. Então vamos trabalhar um pouquinho a respeito dessas ideias. O que a evolução precisa provar para ser uma proposta científica é mostrar quais teriam sido os passos e os mecanismos que nós teríamos vindo de partículas até pessoas. Como que teria isso acontecido? Quais são os passos? As pessoas falam, não, nós não temos os passos. Não temos quais passos? Não, nós sabemos que essa proteína e mais aquela proteína, e esse gene com aquele gene. Não, peraí, vamos trabalhar um pouco mais a respeito disso. O que produz o que faz o que deixa de fazer o quê? Dentro do contexto da proposta naturalista, a ideia é que matéria inorgânica teria produzido compostos orgânicos, esses compostos orgânicos teriam produzido vida simples teria produzido vida composta. Praticamente essa teria sido uma escala. Então, quando nós pensamos a respeito disso, a ideia principal, que é a proposta geral da teoria da evolução, ou teoria geral da evolução, nós temos 7 postulados básicos, que são 7 pressuposições. A primeira delas diz o seguinte, que matéria inorgânica deu origem à vida. Isso é o que nós chamamos de geração espontânea. Segundo, diz que a geração espontânea teria ocorrido uma única vez. Terceiro, vírus, bactérias, plantas, animais estariam todos interrelacionados. A protozoa teria dado origem à metazoa, ou seja, a vida unicelular teria dado origem à vida pluricelular que nós encontramos. Todos os tipos de invertebrados, no caso o filo, estão interrelacionados. Essa outra proposta, a proposta número 5. Proposta número 6 diz que os invertebrados deram origem aos vertebrados. E a proposta número 7 diz que dentro dos vertebrados, peixes teriam dado origem aos anfíbios, anfíbios aos répteis, répteis teriam dado origem tanto às aves quanto aos mamíferos. Então essa é a proposta básica que nós temos. O que é interessante a respeito disso é que nenhuma dessas 7 pressuposições é testável em laboratório. Então você precisa ter algo que seja testável para validar uma teoria, uma proposta. Quando você tem coisas que não podem ser testáveis em laboratório, como você trabalha com isso? Você fala, não, mas espera aí, olha, a questão de matéria inorgânica produzindo vida, isso daí já foi trabalhado. Nós temos, por exemplo, a ideia de Oparin, Alexander Oparin. Oparin, na década de 20, década de 30, ele publicou algumas coisas muito interessantes relacionadas com a origem da vida. Ele trabalhou estudando muita parte de coloides e plasma celular, e ele percebeu que haviam certas similaridades entre os dois, entre a questão dos coloides e do plasma celular. Daí ele sugeriu que vida teria evoluído quimicamente. Quem pegou o trabalho e levou em frente foi praticamente Stanley Miller com seu orientador Urey. Miller e Urey trabalharam num sistema muito interessante, que é o que normalmente nós encontramos nos livros por aí, que é o chamado modelo pré-biótico. No modelo pré-biótico, Stanley Miller, praticamente o que ele fez, ele colocou dentro daquele elemento que vocês estão vendo lá, um pouquinho de amônia, metano, hidrogênio molecular, vapor d'água, e lá dentro tinha um sisteminha para produzir faísca elétrica. E depois de alguns dias, esse sistema funcionando, ele percebeu que formou um tipo de uma substância líquida escura, onde foram encontrados aminoácidos, mais de 50 deles. Então, uma quantidade grande de aminoácidos. Nós sabemos que aminoácidos são os bloquinhos para se fazer vida. Então, é o elemento básico. Nós vamos estudar um pouquinho mais essa questão da proposta do Dr. Miller. É muito interessante porque quando nós olhamos, por exemplo, essa atmosfera primitiva proposta por Stanley Miller, de metano, amônia, hidrogênio molecular, vapor d'água, principalmente metano e amônia, são altamente sensíveis à radiação ultravioleta. São assim, moléculas que quebram muito rapidamente na presença de radiação ultravioleta, que é o que o Sol tem de montão. Dentro de uma atmosfera da Terra, tão próximos do Sol como nós estamos, praticamente seria muito difícil você encontrar, ou a Terra ter tido no passado, uma atmosfera com metano e amônia. Agora, vamos pensar a respeito disso. Existiu essa atmosfera primitiva? Qual era a sua composição? Quais são as evidências? A primeira delas, se existiu uma atmosfera primitiva. Existiu, não a que Stanley Miller propôs. Qual era a sua composição? Não é aquela que Stanley Miller propôs.
Quais são as evidências? São as rochas. As rochas, todas do período pré-cambriano, elas possuem uma quantidade muito grande de óxidos de ferro e de urânio, mostrando que a atmosfera da Terra sempre teve oxigênio na sua estrutura. Sempre. Agora, o que acontece se você colocar oxigênio na experiência de Stanley Miller? A resposta é simples. Não se formam aminoácidos. Pode tentar. Inclusive, lá em Brasília, na Sociedade Criacionista, nós já fizemos a experiência exatamente igual a de Stanley Miller, com o mesmo material. Não põe oxigênio, a gente consegue os aminoácidos. Dá até para avaliar quais são. Você coloca oxigênio, não se formam aminoácidos. Nós temos evidência que a atmosfera da Terra sempre teve oxigênio. E não é uma evidência criacionista. Essa é uma evidência que vem da geologia. Outra coisa que é muito interessante a respeito disso é que, na questão dos aminoácidos, nós temos 20 deles que são específicos com respeito à vida, são os proteinogênicos. Fascinante a respeito disso é que dos 20 aminoácidos que a vida utiliza, embora nas experiências de Miller mais de 50 aminoácidos se formaram, dos 50 que são necessários para a vida, apenas 13 se formam. Tem 3 deles, no caso arginina, histidina e a lisina, que são fundamentais para a formação tanto do DNA quanto do RNA, essas não se formam. Qual a origem, então, do DNA e do RNA? Então, uma questão fascinante a respeito disso, porque nós somos informados com esse material. Ele vem e cai na nossa mão. O pessoal chega e fala assim, por exemplo, não, mas vamos supor que tenha acontecido. Então, vamos supor que tenha acontecido. Aminoácidos estão aqui soltos. Como é que esses aminoácidos vão virar uma proteína? Coloque um montão de aminoácidos juntos para ver o que acontece. Nada. Só vai ter um montão de aminoácidos. Mas e se nós deixarmos uma proteína por conta própria, solta lá num cantinho? O que vai acontecer com ela? Ela vai se desfazer em aminoácidos. Então, o processo espontâneo não é de aminoácidos para proteínas, mas sim de proteínas para aminoácidos. Esse é o processo espontâneo. E o pior é que se você colocar oxigênio no meio da história, proteínas não vão se formar. O que eu quero dizer com isso? Aquilo que já foi dito há 25 anos atrás, praticamente, lá na 7ª Conferência Internacional sobre a Origem da Vida, que coincidiu também com o 4º Congresso da Sociedade Internacional da Origem da Vida. Klaus Dose diz o seguinte: uma questão ainda continua a saber, a origem da informação biológica, isto é, a informação que existe nos nossos genes hoje. A formação espontânea de nucleotídeos simples, ou mesmo polinucleotídeos, que deveriam ser capazes de terem sido replicados numa terra pré-biótica, devem agora ser considerados como uma situação improvável à luz dos muitos experimentos sem nenhum sucesso. Pela primeira vez tem sido determinado de maneira inequívoca por um grande número de cientistas que todas as teses evolucionistas que afirmam que os sistemas vivos desenvolveram-se de polinucleotídeos que se originaram espontaneamente não possuem nenhum embasamento empírico. Eu achei interessante porque há 25 anos o pessoal está procurando uma outra resposta sobre a questão da origem da vida. Eu não sei quantos vocês já assistiram, mas se você quiser também, logo no comecinho do capítulo que trata da biologia, no livro que eu escrevi, tem um artigo muito interessante a respeito de uns grandes estudiosos sobre a origem da vida. Os que quiserem podem inclusive procurar na internet, pode baixar o transcrito inteirinho. Foi um programa da Nova do dia 3 de maio de 2004. Muito interessante. O Dr. Andrew Null, ele é da universidade lá nos Estados Unidos, de Harvard. Perguntaram para ele, o que se sabe a respeito da origem da vida? O que você responderia? Deixa eu ler o que ele respondeu, só para você não ter dúvida. Tradução literal. Diz assim: a resposta é que nós não sabemos realmente como vida se originou nesse planeta. Ou seja, como que vida surgiu? A resposta é que nós não sabemos. Agora, Andrew Null, Dr. Null, pode procurar na internet, ele é uma das sumidades, ou seja, uma das pessoas que mais conhece a respeito da origem da vida no nosso planeta. Então vamos questionar um pouquinho a respeito disso.
trabalhar dentro dessa questão. Porque os criacionistas dizem que vida foi criada complexa, completa, diversificada. E é um negócio fascinante a respeito disso. Deixa eu dar um exemplo simples. Lá no Alasca tem um pequeno pássaro chamado Golden Plover. Plover dourado. O Golden Plover é um pássaro assim meio estranho, sabe? Ele é de classe média alta, por isso ele passa as férias no Havaí. Então ele sai lá do Alasca e voa até o Havaí. Ele percorre só 4.000 quilômetros. Só 4.000 quilômetros. Voando em cima do Oceano Pacífico. Ele não voa com plaquinhas dizendo o seguinte: Havaí, 500 milhas à frente. Não tem uma ilha no meio do caminho, é um voo direto. Ele vai bater as suas asinhas para baixo e para cima 250 mil vezes. Já imaginou você? Vamos fazer um pouquinho de flexão. Deita aí. 250 mil vezes. Você morre nas primeiras 100. Daí literalmente você ganha asas e vai para o céu, né? Não é bem esse o contexto. Como que esse passarinho me faz essa façanha? Primeiro, a façanha maior é como é que ele sabe onde é que fica o Havaí? Já imaginou? O passarinho nasce, a mamãe passarinho chega lá, a mamãe Golden Plover chega lá, filhinhos, deixa eu contar um pouco a respeito de geografia do planeta Terra. Aqui estamos nós no Alasca, aqui fica o Havaí. Então preparem-se porque mais em cerca de 1 ano nós estaremos saindo do Alasca indo para o Havaí. Daí levanta lá o filhinho, né, o Golden Plovinho lá, pequenininho lá, fala assim: mãe, como é que a gente vai até o Havaí? Fala assim: meu filho, você já nasceu com GPS. E é verdade. O GPS do Golden Plover é pelo menos 100 vezes mais sensível do que os GPS que nós trabalhamos hoje em dia. Fruto do acaso? O Golden Plover, quando ele bate as suas asinhas, tem aquele negócio aqui atrás, como todos os pássaros têm, que é aquela forquilha, sabe? A forquilha cristã de almoço de domingo. Aquela bifurcação. Com quem eu vou casar? Se quebrar desse lado, você sabe que é aquela pessoa. Se quebrar do outro lado, é outra pessoa. É aquela forquilha do conhecimento da vontade de Deus absurdo. Então você fica quebrando as forquilhas lá. Para que serve essa forquilha, afinal de contas? Aquele negocinho lá bem atrás das costas do passarinho. Porque lá está interligado com a asa e com os músculos que movimentam a asa. Quando o passarinho desce a asa, gravidade ajuda nisso, né? Então ele desce a asinha. Esse sistema ali, ele funciona como uma mola que fica comprimida. Esse negócio quer empurrar a asa para cima de novo. Por isso que quando o passarinho levanta a asa, ele faz menos força. Por quê? Quando ele desce, o peso da asa mais a gravidade comprimem a molinha. Quando ele sobe, a molinha está prontinha para empurrar a asa de novo para cima. Mecanismo absurdo. Criado ou evoluiu? Mais um outro que esse é mais absurdo ainda. Descobriram o seguinte, que o Golden Plover, quando ele sai do Alasca e voa para o Havaí, normalmente ele coloca de 72 a 75 gramas de gordurinha no seu corpo. Para quê? Porque a gordura é o combustível que ele precisa. Fizeram alguns testes. Pegaram o Golden Plover, solta o bichinho, deixa ele voar uns 10 quilômetros, pega de novo o passarinho, pesa. Quanto de gordura ele perdeu? Fizeram vários testes. Testaram. Chegaram à conclusão que o Golden Plover, pelo peso médio deles, a quantidade média de combustível que eles levam, que é gordura, eles teriam que levar pelo menos 82 gramas de gordura. Mas eles levam de 70 a 75. Como é que pode isso? Eles vão cair, ou seja, o combustível vai acabar uns 400 quilômetros antes deles chegarem no Havaí. Pela quantidade de gordura que eles queimam, que eles gastam por quilômetro voado. Aí o pessoal começou a estudar e ficaram meio curiosos. Daí eles descobriram que esses passarinhos, como os patos e várias outras aves migratórias, eles voam naquele sistema mais ou menos como se fosse um delta, tá? Aquele, a posição V. Então o primeiro que está aqui na frente está pegando toda a resistência do ar. Os que estão mais atrás, menos resistência, menos resistência, menos resistência. Nossa, o último que lá atrás está no vácuo. Ele é carregado pelo pessoal, literalmente. Depois de um certo tempo, esse que está aqui na frente, ele vai lá atrás, um dos outros assume a liderança. Depois de um tempo, esse vem lá atrás, o que estava aqui, o segundo, assume a liderança. Eles ficam trocando o tempo todo. Parece corrida de Fórmula 1, pega o vácuo. Quantas vezes será que o Golden Plover precisou fazer isso para melhorar ou pelo menos chegar a essa técnica? A pessoa fala, isso aí você sabe como é que funciona, né? Eu falo, não sei como é que funciona. Você sabe, os animais têm aquilo que nós chamamos de instinto. Fantástico. Qual a tradução de instinto mesmo?
É simples. Instinto significa não sabemos. Esse é o significado da palavra instinto. Por que o passarinho faz isso? É por instinto. Ah, é? O que é o instinto, afinal de contas? Ninguém sabe responder. Nós sabemos que ele faz. Por que ele faz, ninguém sabe. Então, quando nós estudamos as formas de vida, nós vemos uma complexidade absurda. Vemos o quão completas elas são, quão diversificadas elas são. Os criacionistas sempre propôs que matéria inorgânica, e vida complexa praticamente surgiram simultaneamente. Quando nós olhamos leis científicas relacionadas com isso, nós temos, por exemplo, a lei da biogênese, dizendo que vida gera vida. Como que a primeira vida teria surgido? Bom, se a primeira vida surgiu sem ser por uma outra vida a produzindo, daí nós teríamos que ter a lei da abiogênese. Mas a única lei conhecida, testada e provada em laboratório é a lei da biogênese, que diz vida gera vida. E como é que existe esse processo de variação? Mendel nos explica a respeito disso, com a lei de Mendel, lei da hereditariedade, na qual ele diz que essas unidades hereditárias que hoje nós chamamos de genes, eles se recombinam em formas diferentes de uma geração para outra. Ou seja, são diferentes combinações que são formadas, não novos genes. E essas combinações são controladas por limites, produzindo variações dentro de uma mesma espécie. A palavra que espécie está entre parênteses ali, é porque tem várias classificações de espécie, tem espécie genética, tem espécie morfológica, por isso que eu coloquei espécie segundo o texto literal. Então o que nós percebemos é que, por exemplo, ser humano produz o quê? Ser humano. Pode produzir ser humano mais alto? Pode. Pode produzir ser humano mais baixo? Pode. Pode produzir ser humano mais... Também pode. Mais também pode. Todo tipo de ser humano pode. Agora, isso daí é o quê? Variação. Já imaginou? Você chega lá no hospital, vai visitar uma colega sua que teve nenê. Você chega lá e fala assim, mas que coisinha fofa, olha só, é um anjinho. Ninguém espera que aquele menino tenha asa. Porque não está na nossa codificação genética. A gente não produz asa. Nós produzimos seres humanos. Pode produzir variações? Sim, pequenas. Essas variações seriam evolução ou não? É isso que a gente precisa questionar e ver sim ou não. Uma outra área que é muito interessante é a questão da sustentabilidade da vida. Nós temos uma lei que é chamada segunda lei da termodinâmica. Existe uma discussão muito grande em cima dessa lei. O pessoal diz assim, não, mas essa é uma lei que só funciona para sistemas fechados. Sistemas abertos, não. Uma célula é um sistema fechado ou aberto? A resposta é aberto. Ela recebe toneladas de energia. O ser humano é um sistema aberto ou fechado? É aberto, ele recebe toneladas de energia. A Terra é um sistema aberto ou fechado? É aberto, a Terra recebe toneladas de energia. Por que a Terra está se decompondo? Por que o ser humano se decompõe? Por que a célula se decompõe? Entropia. Sabemos como funciona, independente do sistema ser aberto ou fechado. Pega, por exemplo, o estudo na área dos líquidos, você vai ver que a entropia funciona. Aquece um pouquinho o líquido e fica todo bagunçado. Então, quando nós trabalhamos com essa questão da entropia, é mesmo independente do sistema ser aberto ou ser fechado. Essa ideia que o pessoal fala, não, mas isso só funciona para sistemas fechados. Não é verdade. Tem mais uma lei que eu acho muito interessante, que é a questão do elemento básico informação. Quando nós pegamos a codificação do DNA, nós sabemos que aquilo é um código. Tem informação ali dentro. Tem vários estudos demonstrando que é informação, ela é informação detectável, ela obedece todos os sistemas que nós conhecemos de informação. Nós estamos num grau, um certo ponto, bem evoluído nessa área de informação, desde Shannon, quando Shannon começou todo esse trabalho relacionado com a área de informação, no finalzinho da década de 40, comecinho da década de 50, como que nós podemos mandar informação, receber informação, saber que a informação não se desvirtuou no processo, todo esse negócio. Hoje a NASA, inclusive, usa o sistema o SET, Search for Extraterrestrial Intelligence, busca por inteligência extraterrestre. Tem todo um mecanismo para saber se o barulho que vem lá de fora, isso que é detectado pelas grandes antenas, se isso daí é sinal vindo de inteligência ou não. Tem todo um mecanismo em funcionamento para a gente saber. Então não é uma coisa assim, quando a gente fala de informação, algo abstrato. Não, é algo que você trabalha no laboratório. O DNA... ele possui essa característica. Ele é informação. Está guardada ali dentro. Desculpe, eu usei o termo errado. Tem informação guardada no DNA. Ninguém tem dúvida disso.
Então, o contexto que nós temos é que o elemento básico informação é uma entidade não material, mas é mental. Não é uma propriedade da matéria. Tanto é que processos puramente materiais, o que nós chamamos também de naturais, são fundamentalmente fontes incapazes de gerar informação. Então, quando nós trabalhamos com todo esse contexto, nós temos essas leis que pelo menos nos dão uma base para nós pensarmos. Um ponto que eu acho importante, e tenho visto isso em quase todos os livros, é que se formos discutir a questão da origem da vida, nós sabemos que ela está relacionada com a origem do código que é encontrado no DNA. Ou seja, a origem da vida só poderá ser encontrada se encontrarmos a origem do código no DNA. O DNA tem um código. É o exemplo que eu mencionei ontem para aqueles que estavam aqui. Se eu pegar, vamos supor assim, um DVD, e nesse DVD tem Windows Vista. Eu perguntar para você, qual a origem desse DVD? Você pode chegar para mim e falar, a origem desse DVD aqui foi o computador do meu amigo. Ele fez uma cópia do dele para mim. Pode ter sido. Se eu perguntar para você, qual a origem do seu Windows Vista? Falar, eu comprei lá em São Paulo, lá na 25 de março, sei lá eu onde. Mas se quisermos saber a origem da informação que está ali dentro, onde você vai procurar? Na 25 de março? No computador do seu amigo? Não, de onde veio aquela informação? Um amigo meu que trabalha nessa área, trabalha na área de informação, ele me deu um exemplo muito legal, vou passar para vocês, que talvez muitos não conheçam isso aqui, porque você já faz parte de uma nova geração, mas como nós estamos um pouco mesclados aqui, você vai poder perguntar para o pessoal que tem menos cabelo, barba mais branca, ou cabelos grisalhos e tudo mais. A proposta que ele fez foi o seguinte, você não tem dinheiro para comprar o Windows Vista, certo? Não tem. Está duro, está quebrado, não tem dinheiro. Como que você poderia ter um Windows Vista no seu computador? A resposta é simples. Instale DOS 6.03. Instala o sistema operacional DOS. Deixa o computador funcionar. Sabe o que vai acontecer? O teu computador vai dar umas travadas. Quando ele trava, ele passa por mutações. Daí você começa de novo. É só trava, começa, trava, começa, trava, começa, trava, começa, trava, começa. Daqui a pouco você vai ter o Windows 3.0. Continua, deixa ele trava e começa, trava e começa, trava e começa. Daqui a pouco você vai ter o Windows 3.1. Continua trabalhando ali, trava e começa, o computador trava de novo, você liga de novo, daqui a pouco você vai ter o Windows 95. Daí continua mais um pouco, e trava e começa, daí você vai chegar com o Windows 98. Daí continua isso daí vai ter uma gama de variantes. Daí você pode conseguir o Millennium, pode conseguir o XP, pode conseguir vários deles. E se você continuar, principalmente com o XP, trabalhando um pouco mais, pode ter até o NT, que é mais especializado, mais sofisticado. Mas se você continuar deixando o teu computador travar e tuc, travar e tuc, travar e tuc, e iniciar de novo, esse é o tuc, daqui a pouco sabe o que acontece? Você vai ter o Windows Vista no seu computador e a cópia é sua, original. Por quê? O seu computador só foi passando por pequenas variações, sucessivas variações, e saiu de DOS 6.03 e chegou ao Windows Vista. Talvez você que conheça a área de computação, você vai falar assim, tá bom, é a mesma coisa que você chegar para mim e falar assim, tá, eu tenho Microsoft Word e eu não tenho Photoshop. Eu queria ter Photoshop. O que eu faço? Pega um vírus. Deixa o vírus detonar o seu Microsoft Word que vai virar um Photoshop. Você fala, isso não acontece. Por que não? Porque nós estamos tratando com código. Codificação. Essa é a ideia. Então, a questão que nós temos dentro do DNA é que o DNA, tecnicamente, ele não é informação, ele apenas guarda a informação. Porque o ATCG, você pode colocar em qualquer lugar que você quiser, mas por que eles aparecem naquela sequência? Ele se pluga em qualquer lugar da helicoidal. Você faz onde você quiser, pode colocar a sequência que você quiser. O único problema é que, dependendo da sequência que você colocar, dependendo do que você tirar, nada vai acontecer. Ele não tem uma posição preferencial. Agora, lembra que eu falei ontem a respeito daquele DNA da ameba? O DNA de uma ameba é um negócio muito simples. Mas toda a informação lá dentro, dá para você preencher mais de 1000 vezes, dá para você colocar esse conteúdo em 1000 enciclopédias britânicas. Agora, imagina o DNA do ser humano. 3.164.700.000 letrinhas, todas elas organizadas precisamente. Qual a origem de tudo isso? Quando nós nos deparamos com essa complexidade, rapaz, o negócio para mim é misterioso. Misterioso não,
do meu lado, já fico assim maravilhado em ver o que acontece. Sabe onde está guardado toda a informação de fazer você? Vamos pegar dentro do núcleo de uma das suas células e ali dentro vai ter um monte de filamentos, que são esses pequenos fiozinhos do DNA. Então nós vamos pegar cada um desses fiozinhos, colocar um na pontinha do outro. Daqui a pouco você vai ter um fiozinho de mais ou menos 2,10 metros de altura. Sabe qual o diâmetro desse fiozinho? 2 nanômetros. O que significa isso? Você pega na sua régua que tenha milímetros, pegue 1 milímetro e divida-o em 1000 pedacinhos. Pegue um pedacinho. Isso é 1 micrômetro. Agora segura esse seu 1 micrômetro e divida-o em 1000 pedacinhos. Pegue 2. Isso são 2 nanômetros. Dentro disso está guardado toda a informação de como fazer você. Pior do que isso, pode pegar qualquer livro aí, olha um pontinho final, lá no finalzinho de uma frase, você começou desse tamanho, eu também. Ali dentro tinha toda a informação já aonde seus olhos seriam colocados, sua orelha, cor de cabelo, estrutura óssea, sistema sanguíneo, tudo dentro daquele fiozinho de 2,10 metros, 2 nanômetros de diâmetro. A coisa é tão impressionante, só em termos de comparação, que eu acho que isso daí faz bem para nós raciocinarmos. A menor Bíblia fotografada até hoje, ou seja, pegaram uma Bíblia, todas as páginas da Bíblia, uma do lado da outra. Toda fotografada num pequeno microfilme de 3 centímetros por 3 centímetros. E dá para a gente ler o que está lá dentro. Okay? Sabe o que é fascinante nisso? Se nós pegássemos a técnica do DNA para guardar informação, nesse mesmo espaço de 3 centímetros por 3 centímetros, você acha que daria para colocar as páginas de quantas Bíblias? Todas as páginas de quantas Bíblias? Para surpresa, somente, vamos contar, 1000, milhão, bilhão, trilhão. 7 trilhões e 700 bilhões de Bíblias. Ou seja, todas as páginas de todos os 7 trilhões e 700 bilhões de Bíblias. Isso se nós usássemos a técnica do DNA. $4 gigas. Fred Flintstone. Comparado com o DNA. Isso daqui não é tecnologia comparado com isso dali. É uma vergonha você chegar com um negócio desse e comparar com aquilo. É uma vergonha. Agora, pelo que eu fui informado, isso aqui não apareceu espontaneamente. Quando nós tratamos da questão da informação, temos 3 evidências que são muito importantes. A primeira delas, um sistema de códigos é sempre resultado de um processo mental. Isto é, requer uma origem inteligente ou um inventor. DNA é um sistema de código. Não existe nenhuma lei natural conhecida na qual matéria possa trazer à existência informação. Nem tampouco existe algum processo físico ou fenômeno material que possa fazer a mesma coisa. Terceira, não existe nenhuma lei da natureza, nenhum processo, nenhuma sequência de eventos conhecidos que possam fazer com que informação possa originar-se por si mesma da matéria. O que nós estamos tratando? O que eu estou querendo dizer com tudo isso? O que já foi dito pelo Paul Davies. Paul Davies diz o seguinte: tentar fazer a vida misturando substâncias químicas em tubos de ensaio é como soldar interruptores e fios no esforço de produzir o sistema operacional Windows. Não dará certo. Por quê? Porque trata o problema usando o nível conceitual errado. O nosso problema é a informação que está guardada lá no DNA. De onde vem essa informação? Qual a origem dela? Não, mas isso aqui aconteceu, daquilo ali produziu mais DNA. Não, eu quero saber a informação. Informação tem que ser coerente, tem que ser consistente. Porque quando nós trabalhamos essa questão, algo que nos fascina, pensa onde tudo isso aí está guardado. Esse negócio está guardado dentro de uma célula. Uma célula é uma máquina complexa, altamente complexa. Tanto é que o Dr. Michael Denton, biólogo molecular, disse o seguinte: a complexidade da mais simples célula conhecida é tão grande que é impossível aceitar que tal objeto
possa ter sido colocado junto rapidamente por algum tipo fantástico, altamente improvável de evento. Tal fenômeno seria indistinguível de um milagre. Sabe qual a origem do meu palmo? Explodiram uma loja de computadores. E ele caiu no meio da rua. Eu fui o felizardo de ter sido o primeiro que viu. Acho que o Bin Laden estava fazendo teste, e ele foi lá e explodiu o negócio. Puf, caiu lá, meu palmo lá no meio. Já imaginou explodir alguma coisa produzir algo que tenha uma complexidade como essa? Compara isso com uma célula, você vai procurar o lixo e vai jogar no lixo. Isso aqui é muito simples comparado com uma célula. Totalmente simples. Então, quando nós tratamos dessas questões, algo que é fascinante é pensarmos em termos da ideia dessa complexidade e do design, sabendo que eles estão presentes até nas formas consideradas mais simples. Dá uma olhadinha. Onde tem água tem vida? Não necessariamente. Onde tem água, mas pode ter vida também. E se você sair procurando por aí, você vai descobrir algumas dessas coisas aí na vida. Deixa eu dar um exemplo que é muito legal. Vocês devem ter ouvido falar na salmonela. Salmonela é uma bactéria, tem um motorzinho fascinante, que é um motor que tem sido muito estudado, que vocês estão vendo um pouquinho a respeito do motor dela. Esse motorzinho ele é feito de 40 proteínas específicas. Ele gira mais ou menos 100 mil rotações por minuto, e ele necessita apenas de 1/4 de volta para parar e começar a girar na direção contrária. Num fio de cabelo, ou seja, no diâmetro de um fio de cabelo, daria para nós colocarmos aproximadamente 8 milhões desses motorzinhos, um do lado do outro. Agora, o que é fascinante sobre o motor da salmonela é que ele é feito dentro da salmonela uma sequência específica. E sabe o que é legal? Se uma parte não aparecer, o sistema todo se desfaz. Salmonela não tem meio motor. Ou ela tem um motor, ou ela não tem motor. Ela começa a montar a sequência, um negocinho não apareceu na ordem certa, para tudo. Se uma das partes não estiver presente, o resto não funciona. Ela tem tudo que você puder imaginar. Tem rotor, tem um eixo central, anéis de vedação, mancais, todo esse mecanismo. É fascinante o sistema. A pergunta que nós fazemos é, qual a parte do motor que surgiu primeiro? O motor não pode ter surgido pronto, porque segundo a teoria da evolução tem que ser por pequenas modificações. Qual parte desse motor surgiu primeiro? Teria sido o eixo? Bom, mas para que serviria o eixo sem o resto do motor? Pela seleção estabilizadora, esse eixo seria eliminado porque não tem função nenhuma. A menos que a evolução tenha a capacidade de ver o futuro. O que iria acontecer com aquele eixo. Pelo que nós somos informados, ela não tem condição disso. Algo fascinante. Qual a origem desse motor? Nós sabemos algo que é sério a respeito disso. Nós sabemos que se no motor da salmonela uma das partes não estiver presente, o motor perde a sua função como todo. Ele não funciona, ele deixa de ser motor. Olha o que Darwin disse no seu livro. Origem das Espécies, página 166 da publicação original. Se pudesse ser demonstrada a existência de qualquer órgão complexo, o qual não pudesse ter sido formado por meio de numerosas, sucessivas, pequenas modificações, minha teoria se tornaria inútil. Sabe por quê? Muitos dos pesquisadores na área de biologia molecular têm abandonado o darwinismo. Não é por uma grande coisa, é por uma pequena coisa chamada salmonela. Esse motor bacteriano, esse negócio tão pequenininho, tem produzido essa coisa fantástica. Uma das partes dele, se não estiver presente, o mecanismo não funciona. E não é possível ter um motor com menos do que essas 40 partes. Pergunta, como esse motor surgiu? Me explica um processo evolucionista que mostre como esse motor teria surgido através de numerosas, sucessivas, pequenas modificações. A gente sabe que não existe. Daí existe a confusão que é feita pensando nesses pequenos detalhes quando nós tratamos a questão da origem da biodiversidade. A biodiversidade existe? Existe. Talvez você já tenha visto uma das respostas tratando dessa biodiversidade, começando com a parte especificamente da embriologia e da filogenia. Na embriologia,
nós estamos relacionando assim a aparência dos embriões no seu estágio menos desenvolvido. Então vocês estão vendo ali um desenho que é muito conhecido, foi feito por Ernest Haeckel, praticamente há mais de 100 anos. Você está vendo na parte lá superior praticamente todos aqueles pequenos embriões no seu estágio menos desenvolvido. Você vê uma certa similaridade. Então o que acontece? Tem esse embrião parecido com aquele, parecido com aquele, parecido com aquele, no seu estágio menos desenvolvido. Olha só como eles são todos parecidos. Em outras palavras, essa questão do desenvolvimento do embrião, é o que nós chamamos de ontogênese, ele deveria contar a história do desenvolvimento daquela espécie, que é o que nós chamamos de filogênese. Então, a ontogênese deveria ser a recapitulação curta e rápida, ou seja, a história repassada, curta e rápida, do desenvolvimento do embrião, da espécie, da filogênese. Agora, olha que interessante, talvez você não tenha lido isso, mas seria bom que você lesse. Saiu num jornal do dia 29 de dezembro do ano de 1908, Ernest Haeckel. Quero começar confessando com arrependimento que uma pequena parte de minhas numerosas fotografias de embriões é realmente falsificada. Refiro-me a todas aquelas nas quais o material de observação existente é tão incompleto ou insuficiente que, na produção de uma cadeia de desenvolvimento coerente, somos obrigados a preencher as lacunas por meio de hipóteses. Isso não vem no seu livro de ciência. Por que eles, em vez de colocarem esse desenho, eles não colocam essa fotografia? Essa é a fotografia dos embriões no seu estágio menos desenvolvido, utilizando microscopia de varredura. Vamos comparar? Isso é o que nós temos, isso é real, foi fotografado. Aqui você tem os peixes, a galinha e o ser humano. Aqui está o embrião de Haeckel, para peixe, aqui está para galinha, e aqui está para ser humano. Eu ainda fico abismado por que os livros não mudaram o desenho. Em vez de colocar desenho, coloca a fotografia, coloca aquilo que nós sabemos. Nós sabemos que, ao olharmos os embriões, nós vemos que eles não mostram, não dão nem a menor ideia de terem vindo de um original comum, ou de um ancestral comum. Muitas pessoas falam, mas existem similaridades, eu entendo. Tem algumas similaridades. Por exemplo, no nível molecular, se você pegar o citocromo C, como já foi feito, e comparar o citocromo C de 47 formas de vida, todas elas diferentes uma das outras. O citocromo C, que é o mais parecido com o da cobra cascavel, é o nosso, é o do ser humano. É por isso que quando o pessoal diz que minha sogra é uma... Eles têm razão, pelo menos geneticamente eles estão falando a verdade. A gente sabe que tem uma conotação aí no meio. Eu não concordo com isso. Estou apenas acordando o seu Tico e o Teco aí no sábado à tarde. Isso é uma comparação. Quando nós fazemos em termos de nível funcional, por exemplo, o coração do porco, num certo sentido, tem uma funcionalidade, a parte anatômica é muito parecida com o nosso. Por isso que o nosso coração é uma porcaria. São similaridades. Mas quando nós tratamos com similaridades, afinal de contas, o que nós estamos comparando com o quê? Você prefere mais o quê? Você prefere picanha ou pavê? Você fala, não, peraí, você pegou duas coisas diferentes, uma é sobremesa, outra é carne. Ah, então tá bom, então vamos tratar de duas que sejam parecidas. Exato. Vamos olhar um pouquinho. Foi feito um estudo muito interessante comparando o material genético do ser humano e do chimpanzé. Por exemplo, o cromossomo 22 do chimpanzé com 21 do ser humano, inclusive onde aparece a síndrome de Down e várias outras questões assim. E a conclusão é que as coisas são muito diferentes, totalmente diferentes. As pessoas falam, não, mas existe uma similaridade entre o material genético do ser humano e o do chimpanzé. Deixa-me procurar dar um exemplo para vocês. O que vocês estão vendo aqui é uma tabela que mostra os cromossomos do ser humano, gorila, chimpanzé e orangotango. Se você pegar os cromossomos, principalmente o 2, que é onde foi feito esse estudo, você tem a parte do cromossomo que é o 2P e o 2Q. Se você pegar o cromossomo do ser humano, 2P, 2Q, a coisa está desse jeito. Dá uma olhadinha nos outros. Por que os outros estão assim? Aqui está a parte 2P e a parte 2Q está separada. A resposta é simples. Ser humano 2P, 2Q. Chimpanzé, para ficar igual, você teria que cortar o cromossomo, a parte 2Q, e fazer assim. Colocar de ponta cabeça. Daí fica similar à do ser humano. Você fala, mas isso aí é uma inversão. Isso é o que a gente chama de uma inversão. Tem razão.
Então vamos pensar um pouquinho em termos da inversão. O que nós estamos tratando, inversão de material genético? Não, nós estamos tratando de inversão de informação. Olha que interessante, você pega, está chegando aí aniversário do seu pai, qualquer coisa parecida, seu namorado, seu marido, ele é um desses fissurados em guerra, sempre gostou de guerra. Então você está querendo comprar um livro para ele. Você chega e pergunta, que livro você gostaria de ganhar no seu aniversário? Ele falou assim, olha, na minha coleção só falta um agora, um livro que fale de Roma. Gosto muito de Roma. Já ouvi falar de Roma, então, por favor, se quiser me dar um presente de aniversário, me dê, 4 letrinhas bem simples. R-O-M-A. Então você vai lá na livraria, procura, compra um livro e leva para o seu pai. Chega lá e dá o livro para o seu pai, o seu namorado, o seu marido, abre. Obrigado, né? Mas por que você está triste? É um livro. Fala assim, olha as 4 letrinhas aí. Não foram essas 4 letrinhas que você pediu? Olha as 4 letrinhas lá. Isso é uma inversão. Se você pegar um pedaço de um cromossomo e fizer assim, você inverteu a informação. Não é uma inversão cromossômica, é uma inversão de informação. Imagina você que é professor, recebe um bilhetinho lá do pai de um dos seus filhos, aquele mais querido da turma, sabe? Seu pai diz assim, leve-o à força. Só que ele esqueceu de pôr o cedilha embaixo do C. Leve-o à forca. Você fala, com o maior prazer. Essa é a resposta de oração. Vou pegar esse moleque hoje. Você fala, mas é só uma pequena mudança. Exato, é isso que eu estou falando. Quando nós tratamos da codificação genética, nós estamos tratando dessas mudanças. Então, só para concluirmos as ideias básicas aqui. Formas criadas, em termos de tipos básicos e variações. Proposta dos criacionistas, começamos com vários tipos básicos. Proposta dos evolucionistas, um único tipo básico. Então, esse é um trabalho que faz uma grande diferença. Nossa proposta é mais ou menos essa. No início, haveria necessidade de da criação apenas de alguns cães, não de todas as variações de cães. Nós sabemos que os cães vieram de uma origem comum. Cães, lobos, hienas e raposas, nós sabemos disso. Então nós não estamos discutindo a questão de evolução, nós estamos discutindo a questão de especiação e variação. Isso é algo que nós estudamos, é estudado em laboratório, é pesquisado. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, não sei qual, nos Estados Unidos não, na Rússia, vocês conhecem aquele cachorro bonito, o husky, aquele que tem olhos claros, cachorro assim lá de tipo Polo Norte, um pelo bem grande e tudo mais, muito bonito o cachorro, só que ele tem um faro assim que é terrível. Coitadinho, aquele nasceu quase desprovido de faro. Mas se você pegar, por exemplo, o chacal não, nossa, o chacal tem um faro assim, ele sente o cheiro a quilômetros de distância. A polícia russa resolveu fazer uma experiência muito interessante. Eles pegaram o husky e o chacal e cruzaram os dois. Eles têm o Huskal, que é como eles chamam, que é um cão que eles usam hoje para farejar drogas. Tem aquela amabilidade do husky e tem aquele faro altamente sofisticado do chacal. Como que foi possível cruzar os dois? Porque eles vieram de um ancestral comum. Tudo que vem de um ancestral comum, você cruza de novo e não tem problema. Você consegue. Nem sempre o cruzamento funciona. Nem sempre. Agora é interessante porque isso existe uma grande confusão. Isso daqui, por exemplo, se eu cruzar um cavalo com uma zebra, nasce um zebroide. Seria dizer que isso daí foi evolução? Não, isso aí não é evolução. Porque nós estamos apenas misturando carga genética que já existe. Quando nós pegamos os ursos, por exemplo, tem toda essa variação, todos eles vêm da família dos ursidos. E o que é interessante é que nós percebemos que é apenas variação de uma carga genética original. Esse é um conceito muito importante porque nós temos uma dificuldade muito grande de aceitar isso. Por exemplo, na área da botânica, você pega o cravo, você vai perceber que a sanícula, que é um tipo básico, G1, você consegue dele produzir todas essas variedades de cravos que nós temos por aí no planeta. É possível. Mas é uma carga genética produzindo variação. Você não consegue fazer com que uma rosa se transforme em cravo ou cravo se transforme em rosa.
mas você consegue produzir variações dentro do cravo, consegue produzir variações dentro das rosas. Isso é comum. E a questão do ser humano? Não é um problema sério nosso? Olha que interessante. Daí o pessoal chega e fala assim, mas e daí? Os seres humanos todos teriam vindo de uma única e mesma mulher? Olha que variedade. Se isso for verdade, você olhar para o seu lado, você vai ver teu primo ou a tua prima. Não sei de qual grau, mas é de algum grau por aí. Pode olhar e é. Então, se todos nós viemos de uma única e mesma mulher, então, tecnicamente, nós estamos todos interligados. Tem vários estudos que dizem que nós viemos de várias possibilidades, depois de uma única possibilidade muito ancestral. Agora, o que é interessante é que com a doutora Rebecca LeCun, ela fez um estudo muito interessante na área do DNA mitocondrial, que é repassado de uma geração para outra pela parte feminina e não pela parte masculina. O que foi muito legal é que ela fez um estudo de 147 pessoas do mundo todo e descobriu que essas 147 pessoas que não tinham ligação sanguínea nenhuma, uma com as outras, ou seja, não eram primos, tios, parentes, ninguém. Aborígenes da Austrália, pigmeus da África, gente lá da Sibéria, gente do Oriente Médio, espalhados pelo mundo todo. Que essas 147 pessoas tinham praticamente o mesmo DNA mitocondrial. Isso significa o quê? Que todos nós viemos de uma única e mesma mulher. Tem implicação religiosa? Tem. Mas o interessante é que o título que eles deram para o artigo, e o artigo ficou conhecido como a Eva mitocondrial. Tem implicação religiosa? Tem. Publicação, revista Nature, volume 325, 1º de janeiro de 1987, da página 31 até a página 33. 2 outros grupos fizeram um estudo muito interessante com respeito a essa Eva mitocondrial. Vejam só. Um deles, a doutora Ann Gibbons, e o outro, Dr. Lawrence Lowy, Dr. Siegfried Schreier, os dois. O alvo era verificar essas pequenas variações, muito pequenas, que foram encontradas no DNA mitocondrial de todas as pessoas, e tentar resolver um problema fazendo como se fosse um pequeno relógio. Ou seja, quando uma pequena variação ocorre num DNA, existe um período para que essa variação se estabilize. Por exemplo, o olho puxado lá do oriental, coisas assim. Vamos procurar por essas pequenas variações até elas estabilizarem dentro de um determinado grupo. Fizeram esse estudo. A doutora Ann Gibbons, ela usou um relógio baseado nos métodos de datação que são questionáveis, a gente vai ver daqui a pouco, e ela chegou a um número mais ou menos na ordem dos 100 mil anos, mais ou menos. Então, essa Eva mitocondrial teria vivido há mais ou menos 100 mil anos atrás. O Dr. Lawrence Lowy, Dr. Siegfried Schreier, também eles fizeram um estudo muito interessante. Só que o material que eles usaram foi um material genético que a gente já está habituado. Por exemplo, existem certas culturas, certos grupos étnicos no planeta que a gente pode fazer um estudo muito, muito preciso e ver quanto tempo uma pequena variação demorou para estabilizar dentro daquela cultura. Você compara isso dentro de várias culturas, você tem um relógio confiável. Usando o material que o Dr. Lawrence Lowy e o Dr. Siegfried Schreier publicaram, da pesquisa deles, a Eva mitocondrial deveria ter vivido entre 6.000 e 6.500 anos atrás. Ou seja, a Eva, a mulher que tinha o DNA mitocondrial perfeito. Publicação científica do Lawrence Lowy e Siegfried Schreier, Mitochondrial Eve, The Plot Thickens. Saiu no Trends in Ecology and Evolution. Foi muito interessante. Volume 12, 11 de novembro de 1997, página 422. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que quando a gente pega e olha, trabalha esse negócio, fala assim, isso daí nós viemos do macaco, nós viemos sei lá eu de onde. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho na outra palestra. Para concluirmos, a origem do ser humano foi um ser humano. A origem dos peixes foi um peixe. A origem, não estou dizendo um especificamente, porque os criacionistas dizem a origem dos peixes foram peixes. A origem dos anfíbios foram anfíbios. A origem dos répteis foram répteis. E assim por diante, cada um dentro dos seus grupos específicos. Seres humanos, chimpanzés, gorilas, orangotangos, cada um deles veio de um grupo diferente, com possibilidades de variações, que é o que nós encontramos hoje. Então nós procuramos quais são os mecanismos de variação, as possibilidades. No modelo evolucionista você tem o acaso, trabalhando com seleção natural, mais um tempo, longas eras, daí você chega até a biodiversidade. No caso dos criacionistas, a ideia é informação, a seleção natural limitada, mais o tempo, ter questão de curtos períodos, produzindo toda essa biodiversidade.
Nós temos visto um pouco disso em termos das mutações. O trabalho de mutações é algo muito interessante. Inclusive tem um amigo meu que mexe bastante com isso. Ele, há pouco tempo atrás, ele mandou um exemplo, falei, isso aí eu vou até utilizar e acabei utilizando inclusive no livro. Ele tem trabalhado muito essa questão de seleção natural e mutações. Ele até brincou, falou assim, vai a um supermercado e do lado esquerdo você vai encontrar abóboras normais. Do lado direito você vai encontrar abóboras mutantes. Dá para ter uma ideia do que a seleção natural faz. Ela não escolhe as mutantes. Ela escolhe as originais. Agora, se ela escolhe as originais, o que acontece com as mutantes? As mutantes vão deixar de existir. Ele falou assim, isso é o que a gente vê no laboratório. Qualquer outra coisa é pura ficção científica. É muito interessante isso. Porque quando nós trabalhamos com esses mecanismos de variação, nós temos que pensar também nos mecanismos relacionados com essa variação e essa adaptação limitada. Por exemplo, Darwin observou corretamente o bico do tentilhão. Claro, existe essa possibilidade. Hoje nós estudamos o bico dos tentilhões, nós vemos o quê? Que tem aquela seleção estabilizadora, tem a seleção transformadora e tem também a seleção disruptiva. Mas isso é porque já existe uma codificação genética guardada no DNA daquele determinado indivíduo, daquela espécie, que produz essas possibilidades de variações. O meio ambiente só aciona ou não o que já existe ali. O meio ambiente não cria algo novo que não esteja ali. Pelo menos é o que nós temos observado até o presente momento. Do que já existe, do que está lá, pode ser acionado ou não. Um exemplo muito interessante tem sido o trabalho feito principalmente com alguns tipos de bactérias. Por exemplo, bactérias que foram encontradas em navios congelados lá no Polo Norte, antes do aparecimento da própria penicilina. E foi muito interessante porque o trabalho que foi realizado, pegando essas bactérias, desenvolvendo culturas de bactérias e aplicando penicilina nelas, imediatamente, de uma cultura, quase todas as bactérias morreram, algumas bactérias não morreram, porque elas já eram resistentes à penicilina. Eu entendo que a penicilina que nós criamos praticamente há 100 e poucos anos atrás, ela é artificial, já existia penicilina natural. O problema é que eu estou dizendo que existem formas de vida, que nós chamamos de genótipos raros, que já têm toda a estrutura pronta. Ah, não, mas a bactéria se tornou resistente à penicilina. Aquelas lá não, elas já tinham a resistência. Tem grupos que nós estamos estudando na África de mulheres que são resistentes à AIDS, mas não tinha AIDS lá. De onde vem essa resistência? Você pega, por exemplo, aquela ideia de moscas. Ah, aplicou o DDT, acabou com as moscas todas. Daí, de repente, apareceram moscas que eram resistentes ao DDT. O que os estudos têm mostrado é que aquelas que já eram resistentes ao DDT são as que não morreram. Essas são as que proliferaram. São essas que agora estão infestando o negócio todo. Daí você chega a falar, o DDT não funciona mais para mosca. Para qual? Aquelas que eram susceptíveis ao DDT morreram todas. Aquelas que não tinham morrido da primeira vez são as que proliferaram. Então nós estamos tratando de um outro conceito. Nós sabemos que existe uma capacidade de adaptação limitada. E também uma capacidade nessa variação da especiação e da especialização. Por exemplo, os portugueses, quando viajavam para esse mundo de Deus aí, levavam coelhos como fonte de alimentação, porque coelho se reproduz muito rapidamente. Na ilha de Porto Santo, lá no arquipélago de Madeira, eles deixaram alguns coelhos juntamente com as pessoas que ficaram ali, e esses coelhos, ao longo desses 500 anos, se reproduziram e tudo mais aconteceu. Só tem uma coisa, os coelhos que estão lá hoje têm 2 grupos. E quando você tenta acasalar os 2, não nasce coelhinho. Mas você sabe, tem um grupo que são os coelhos domésticos e outros são os coelhos selvagens. Os coelhos domésticos, com os selvagens, não produzem mais um coelhinho. O que aconteceu? Os genomas comparativos mostram que os coelhos selvagens se especializaram. Eles têm menos carga genética do que o coelho doméstico. Você fala, não, mas e o resto? Essa é a história. Então nós conhecemos os mecanismos. A ideia é que se você tem um tipo básico, esse tipo básico teria um alto grau de adaptação, mas teria uma variabilidade pequena, ou seja, você teria poucos tipos básicos.
Por outro lado, à medida que o tempo passa, entrando a ideia de especiação, na área de adaptação, daí o grau seria baixo. Ou seja, qualquer mudança no meio ambiente, a tendência daquele grupo de animais, ou daquele animal especificamente, seria entrar em extinção. No caso da variabilidade, você iria encontrar uma variabilidade muito grande. Então, quando você encontra uma variação muito grande de um tipo de animal, você pode ver que a capacidade de adaptação de cada um desses tipos é pequena. Então, para concluirmos, o que é fato e o que é mito? Muita gente diz por aí que o homem veio do macaco. E tem professores ensinando isso no ensino médio, no ensino fundamental e, infelizmente, até dentro de algumas universidades. E, na verdade, os evolucionistas nunca disseram que o homem veio do macaco. Pelo menos Darwin nunca disse isso. Alguns evolucionistas já disseram, é verdade. Mas Darwin não. Darwin disse que seres humanos, chimpanzés, gorilas e orangotangos teriam vindo de um ancestral comum. Teriam vindo. Okay? Então, é muito importante entendermos isso. Por outro lado, é fascinante quando nós estudamos essa questão. O que seria essa evolução, então? Bom, primeiro tem duas coisas que são muito importantes nós entendermos. Dois processos diferentes. Um deles é o de microvariação. Microvariação é quando ocorrem pequenas variações dentro de um grupo de animais, pequenas delas. Então vai nascer, por exemplo, um animal com um bico maior, com um bico menor, com uma pata maior, uma pata menor, uma unha maior, uma unha menor, uma cor de pele diferente, coisas assim. Isso aí são microvariações. O termo técnico que tem sido usado para isso é microevolução. Agora, esse termo é um termo pejorativo. O que nós estamos vendo é uma variação. Se aquilo vai evoluir em alguma coisa, nós não sabemos. A variação é visível e é detectável e é, inclusive, medida. Isso não há problema. Então, microvariação nada mais seria do que variação das características já existentes. E essa macroevolução? A macroevolução, num certo sentido, implica num certo aprimoramento genético. Ou seja, uma função nova, um órgão novo, alguma coisa assim. Pessoas têm levantado vários contextos a respeito disso. Falando assim, não, mas por que os criacionistas têm tanta dificuldade em aceitar macroevolução? Essa seria uma das respostas. Ou seja, aonde estão os vocês aí do meio? Entre répteis e aves, teria que ter algo aqui no meio. Você fala, mas tem o Archaeopteryx. O Archaeopteryx tem toda a estrutura de ave. Tem pena, tem aquela forquilha lá atrás, tem tudo de uma ave. Não é igual, exatamente igualzinho às de hoje. Mas não é algo entre répteis e aves. A gente vai ver o Archaeopteryx daqui a pouquinho. As pessoas chegam e falam assim, mas por que então não é possível esse negócio? Não estou dizendo que não é possível, estou dizendo que até o presente momento, isso é o que foi observado. Ou seja, microevolução, vocês estão vendo o nível, macroevolução é de baixo para cima, de cima para baixo. Agora, o que eu quero dizer é que microvariação mais tempo nunca foi igual, nunca foi provado ser macroevolução. O que nós sabemos é que muitas vezes a aparência é mera coincidência. Só. O último slide que eu gostaria de colocar para vocês, isso foi numa das minhas aulas de biologia na universidade. O professor colocou essa informação e eu fui logo depois da aula conversar com ele. Falei assim, professor, isso daí estava no meu livro, que é biologia, é um livro de biologia, não era biologia criacionista. Dentro do capítulo tratando especificamente de evolução, seleção natural e tudo mais, havia essa frase. Aí vocês estão podendo ver meu jacaré alado. Você sabe que os jacarés lá no Pantanal não vão entrar em extinção porque eles estão aprendendo a voar. Eles vão desenvolver asas e vão voar como as águias. Acreditou, né? Pode tirar o seu equíneo da precipitação pluviométrica, porque isso não vai acontecer. O que eu acabei de dizer, pode tirar o cavalo da chuva, isso não acontece. O que está acontecendo ali? Olha a frase. Uma vantagem seletiva só ocorre num estado de desenvolvimento completo. Fases intermediárias incompletas não têm biologicamente nenhum valor, sendo eliminadas pela atuação da seleção estabilizadora. Cheguei para o meu professor logo depois da aula e falei, teacher, tem um problema aqui. Ó. O senhor acabou de dar uma aula falando a respeito de seleção natural, isso aqui é contra a seleção, contra a evolução. Como é que funciona isso? Porque ela só vai atuar num mecanismo que já está feito.
Uma pequena variação aqui que não é o negócio todo, não funciona. Imagina a quantidade de genes que não tem que serem alterados simultaneamente para que uma nova função, um órgão, alguma coisa assim apareça. Ele falou assim, olha, a única coisa que eu posso limitar a dizer é o que está no livro. Eu perguntei para ele se ele acreditava no livro. A resposta que ele me deu foi fascinante. Ele disse o seguinte, você está querendo insinuar alguma outra possibilidade de vida ter surgido? Minha resposta, sim. Porque pelo que o senhor acabou de dizer, pelo que o livro diz, evolução nunca aconteceu. Vamos para o laboratório e vamos testar, ver se isso não é verdade, porque está no livro. E não é livro criacionista. Ali começou uma mudança na minha vida radical. Eu saí do evolucionismo teísta para o criacionismo por questões científicas e não religiosas. É por isso que hoje eu brigo nessa área. Sei que tem muita gente que não gosta de mim, mas isso não vem ao caso. Nós temos um trabalho, eu curto ciência, gosto de ciência. Quero fazer ciência. E fazer ciência com consciência. O alvo é pesquisar, o alvo é conhecer.